Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247, do canal do Sejus. Eu sou Carla Pavão, Felipe Albani, coordenador do Sejus, conosco aqui mais uma vez, no estudo da Revista Espírita de 1859. No dia de hoje, nós vamos falar sobre um espírito serviçal. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Carla? Muito gratidão estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom dia. Galera do canal Paz e Bem, galera do Sejus, galera da TV 247, todo mundo que estava zapeando aí, de repente descobriu aqui o caminho do Espiritismo. Nós estamos falando um trecho aqui muito interessante de Kardec. São dois textos, um são interligados com o outro, mas trata de uma manifestação muito interessante na revista de agosto de 1859. E aí a gente começa com um espírito serviçal. Como os textos são grandes, aí fica a dica que você dá uma lida também, porque ele traz algumas informações muito interessantes sobre um aspecto que ocorreu naquela época. E é uma carta, a partir de uma carta que o Kardec recebeu de um dos correspondentes na cidade de Bordeaux, também traduzido aqui como Bordeaux. Mas aí, o que acontece? Uma jovem senhora, que ele vai chamar de, quem é autor da carta chama de senhora Mali, é a pessoa que serve de intermediária para as manifestações que constituem o assunto dessa carta, que mora nessa cidade de Bordeaux com 3 filhos. Desde a tenra idade, ali pelos 9 anos, ela tem visões. E uma noite, ao entrar em casa com a família, vê no canto da escada a forma muito parecendo de uma tia falecida havia 4 ou 5 anos naquela época. E ela solta uma exclamação: "Ah, minha tia!" E a aparição simplesmente desaparece. 2 anos depois, ela ouviu chamar uma voz que tomou, achando que era da tia. E o chamado era tão forte que ela não pôde dizer: "Entre, minha tia." Como a porta não se abriu, ela foi lá abrir. E, não vendo ninguém, desceu a escada à procura da mãe para perguntar se alguém tinha subido. E é claro que ninguém tinha subido fisicamente. Anos mais tarde, encontrou ela uma influência de um guia, ou espírito familiar. Quem quiser depois dar uma olhadinha no livro dos espíritos, o que seria o espírito familiar, a gente já estudou aqui também no caminho do espiritismo, que parece encarregado de velar sobre ela e os filhos dela, ou seja, seria uma espécie de espírito próximo que ia cuidar. É um pouco diferente do chamado anjo guardião ou espírito protetor, conforme Kardec esclarece. O espírito protetor seria um espírito muito mais elevado do que esses que estão mais próximos de nós. E, segundo a informação, presta uma porção de pequenos serviços em casa, entre os outros de despertar os doentes à hora de tomar o chá, ou quando as pessoas precisam sair. Então o espírito fica alertando: ó, faz isso, ó, faz aquilo. E ele disse que esse espírito tem um caráter um pouco sério. Entretanto, ao lado das suas sinais de leviandade, nas palavras do tradutor aqui, deu provas de sensibilidade e dedicação. Então, digamos que é aquele que adorava também fazer umas brincadeirinhas. Mas o que ele relata na carta? Quando a senhora Mali ficava algum tempo sem se preocupar com o seu guia, ele tinha o cuidado de se fazer lembrado por meio de algumas visões mais ou menos desagradáveis. Certa vez, por exemplo, quando ele descia as escadas sem luz, ou melhor, ela descia as escadas sem luz, percebeu no patamar um cadáver luminoso coberto com um lençol. Imagine o susto de você descer, né, numa casa toda escura e deparar com um cadáver luminoso e coberto com um lençol. Então, aquela coisa de fantasma, né, como a gente vê aí nas histórias de terror, aparentemente tem uma razão de ser. Fechando rapidamente a porta do quarto, refugiou-se junto da mãe. De outras vezes sentia que lhe puxavam as roupas ou que alguma pessoa ou algum animal a roçava. Essas traquinagens paravam logo que ela se dirigia um pensamento ao seu guia, ou que a sonâmbula, por sua vez, advertia ao espírito e lhe proibia de atormentá-lo. Então, de alguma forma, ele se fazia lembrar, te apontando de alguma forma: ó, estou aqui. Então, você imagina também os sustos que ela devia levar. Em 1856, a terceira filha da senhora Marie, de 4 anos de idade, caiu doente. Foi em agosto. A criança estava continuamente mergulhada num estado de sonolência. E não é por causa de acordar cedo, né? Que às vezes 6 horas o povo está aqui, né? Um pouco aqui sonolento, mas a gente está aqui firme, quase bem, mesmo que esteja gravado, mas não,
no chat, a gente também está aí firme com vocês. E durante 8 dias, segundo o autor da carta, ele mesmo viu a criança, que parecia sair do seu abatimento. Antes que eu me esqueça, a criança e aí continuamos, essa sonolência também é interrompida por crises e convulsões, eu havia me esquecido desse detalhe. E ela parecia sair do abatimento e tomar uma expressão sorridente e feliz, de olhos semicerrados, sem olhar para os que a cercavam. Estender a mão em um gesto gracioso, como para receber alguma coisa, levar à boca e comer. Depois agradecer com um sorriso encantador. Então, ela, com 4 anos de idade, estava tendo ali o que podemos dizer hoje uma manifestação mediúnica, conversando com um espírito amigo. Durante esses 8 dias, a menina foi sustentada por esse alimento invisível e seu corpo readquiriu a aparência de frescura habitual. Imagine a gente recebendo, quando estiver doente, esse amparo, mas a gente costuma dizer que tem outros amparos também que a gente recebe. E aí continua. Durante a convalescença, nessa mesma casa, ocorreu, a 25 de agosto, o aparecimento de um agênero, ou seja, aquele espírito que se materializa. Cerca de 10h30 da noite, a senhora Mali descia a uma escada de serviço, levando a criança pela mão, quando percebeu um indivíduo que subia. A escada estava perfeitamente clara, pois vinha uma luz da cozinha, de sorte que a senhora Mali pôde distinguir muito bem o indivíduo, que tinha a aparência de uma pessoa de constituição vigorosa, devia ser forte. Chegados ao patamar ao mesmo tempo, encontraram-se face a face. Imagina o susto também. Era um jovem de expressão agradável, bem vestido, com um boné à cabeça e tendo à mão um objeto que ela não pôde distinguir. Surpreendida com esse inesperado encontro, àquela hora, numa escada de serviço, a senhora Maria o encarou sem dizer uma palavra e mesmo sem perguntar o que desejava. Ou seja, e aí, né? O que há? O que foi, o que há? Como diria um personagem das antigas. O desconhecido a observou um momento silencioso. Depois girou os calcanhares e desceu a escada, pegando o corrimão, o objeto que tinha na mão, e fazia um ruído semelhante ao de uma varinha. Assim que desapareceu, a senhora Maria foi para a sala onde ele, o autor da carta, se encontrava naquele momento e gritou que um ladrão estava na casa. E eles foram procurar e, é claro, que não encontraram ninguém. A porta da rua estava fechada, até o cachorro foi usado, gente. Já tinha cão de guarda também para aquela época. E que ninguém poderia ter entrado e não era possível fechá-la sem ruído. Não é possível fechar essa porta da rua sem ruído. Era, pois, pouco provável que o malfeitor tivesse vindo a uma escada iluminada e numa hora em que se arriscava a encontrar a cada passo pessoas da casa. Por outro lado, como poderia ter sido encontrado um estranho numa casa que não serve ao público, já que é uma escada interna? Em todo caso, se houvesse lá entrado por engano, teria dirigido uma palavra à senhora Mali. No entanto, voltou-lhe as costas e se foi tranquilamente, como alguém que nem tem pressa nem desconhece o seu caminho. Todas essas circunstâncias não os deixaram a menor dúvida quanto à natureza desse indivíduo. E um dia ela estava, a senhora Maria, à porta da cozinha, quando viu um móvel fronteiro abrir-se e fechar várias vezes, diz aqui, por uma mão invisível. Outras vezes, estando ocupada em acender o fogo, sentiu que lhe puxavam um vestido, ou ainda, ao subir as escadas, que lhe pegavam o calcanhar. Imagine o susto também, pegando o calcanhar da gente quando a gente sobe. Várias vezes foram escondidas as tesouras e outros objetos de trabalho. Aí a gente sempre fala, depois a gente vai achando, a gente nem imagina. E quando o jovem é procurado por muito tempo, eles eram depositados no colo. Isso aconteceu até comigo uma vez numa reunião, mas a gente deixa para outro momento, que agora é a senhora Malika que está falando. Um domingo estava ela ocupada colocando os dentes de ela num pernil. De repente, sentiu que os tiravam de suas mãos. Pensando que os tivesse deixado cair, procurou-os inutilmente. Então, tomando o pernil, encontrou o alho enterrado num buraco triangular, cuja pele tinha sido retirada, como para mostrar que mão estranha ali o havia colocado intencionalmente. Então, mais provas do que veria, né, gente? Então, temos muitas provas aí da ação desse espíritozinho aí.
E aí entramos numa das coisas mais interessantes, que a filha mais velha da senhora Maria, aos 4 anos de idade, estava passeando com a mãe, quando esta percebeu que a criança se entretinha com um sim invisível, que parecia lhe pedir bombons. E a menina fechava a mão e dizia: estes são meus, se você quiser, compre. Imagine só. E admirada, a mãe perguntou: o que eu falava? Este menino que quer que lhe dê os meus bombons, respondeu ela. Que menino é esse? Perguntou a mãe. Este menino que está ao meu lado. Você não vejo ninguém. Ah, ele se foi embora. Estava de vestido branco e todo frisado. E outra vez, a pequena doente já se divertia com fazer passarinhos de papel. Aí ela falando: mamãe, mamãe, disse, faça este menino ter modos, ele quer tomar o meu papel. Ela: quem? Aí a menina falou: este menino tomou meu papel. E se foi isso é que se chorar. Ela: mas onde está ele? Ah, olha lá, ele está saindo pela janela, um menino malvado. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver crianças falando sobre esse assunto. Essa mesma menina um dia pulava na ponta dos pés até perder o fôlego, apesar da proibição da mãe de que isso temia que lhe se fizesse mal. De repente parou e exclamou: ah, o guia da mamãe. Perguntaram o que isso significava, e ela disse que havia visto um braço segurá-la quando saltava e obrigá-la a ficar quieta. Imagine um braço, de repente aparece e segura a criança. Quantas vezes gostaria que fizesse isso, né? Mas no caso dela, a senhora Maria, acontecia com a criança. Acrescentou que não tinha medo e que imediatamente havia pensado no guia da sua mãe. Os fatos desse gênero repetem-se constantemente, mas se tornaram familiares às crianças que não experimentavam nenhum medo, porque o pensamento do guia de sua mãe lhes vinha espontaneamente. E a intervenção desse guia manifestou-se em circunstâncias mais sérias também. A senhora havia alugado uma casa com jardim, uma comuna chamada Coderã, e a casa era isolada e rodeada de vastos prados, ou seja, tudo verde ao lugar. E ela morava só com as crianças e também uma preceptora. A comuna era então infestada de bandidos que depredavam as propriedades das redondezas e que naturalmente tinham lançado suas vistas sobre uma casa que sabiam habitar apenas por 2 mulheres. Por isso vinham todas as noites pilhar e tentar forçar portas e janelas. Durante 3 anos a senhora Marie morou nessa casa em constantes sobressaltos, mas todas as noites se recomendava a Deus. Depois da prece, seu guia se manifestava sob a forma de uma centelha, uma espécie de chama. E por várias vezes durante a noite, quando os ladrões tentavam penetrar a casa, um súbito clarão iluminava o quarto. E ela escutava uma voz dizer-lhe: não temas, eles não entrarão. Quem me dera, né, gente? Se a gente tivesse isso em todas as casas, mas a senhora Mali tinha essa possibilidade. Com efeito, jamais os ladrões entraram ali. Não obstante, por excessiva precaução, ela havia se munido de armas de fogo. Uma noite que os viu rondando a casa, deu-lhes 2 tiros de revólver que atingiram um deles, pois ouviu gemidos, mas no dia seguinte haviam desaparecido. E esse foi o fato relatado no jornal da cidade. E aí, não obstante, Kardec resolveu evocar esse guia da senhora Mali. E, justamente, que é o segundo texto, está lá. Qual que nome podemos designá-lo? Pergunta Kardec. E ele responde: como quiserdes, por aquele ao qual já me conheces. E continua mais uma pergunta. Qual o motivo ligou a senhora Maria a seus filhos? E ele responde: em primeiro lugar, antigas relações. Depois, uma amizade, uma simpatia que Deus protege sempre. Aí continua. Dizem que foi a sonâmbula, a senhora do Puy, que o encaminhou a senhora Maria, é verdade? E aí responde o espírito: foi a sonâmbula que afirmou que eu estava junto à outra. E aí Kardec continua perguntando: se depende dessa sonâmbula? Ele responde: não. Ela poderia afastá-los daquela senhora? Não. Se a sonâmbula viesse a morrer, isto teria sobre você alguma influência? Ele diz: nenhuma. Mostrando a independência com relação a esse momento que ela esteve com essa sonâmbula. E aí Kardec já vai para outras perguntas pessoais. Faz muito tempo que seu corpo morreu? E responde o espírito: sim, vários anos. E mais uma pergunta: o que você era em vida?
E ele responde: um menino falecido aos 8 anos. Nova pergunta: como espírito você é feliz ou infeliz? E ele responde que, de maneira bem interessante: feliz. Não tenho nenhuma preocupação pessoal e não sofro senão pelos outros. É verdade que sofro muito por eles. Olha que interessante essa dedicação a essa família, especialmente a senhora Maria. Aí, novamente, vem outra pergunta. Foi você que apareceu na escada, a senhora Maria, sob a forma de um moço que supôs que ele fosse um ladrão? Ela supôs que fosse um ladrão? E responde: não, era um companheiro. Então, ela não era um médium apenas ligada a esse espírito. Outros também apareciam. Nova pergunta. E outra vez sob a forma de um cadáver? Isso poderia impressioná-la desagradavelmente. Foi uma travessura que demonstra falta de benevolência. Então, o Kardec tinha puxão de orelha, uma orelha fluídica do espírito ali. E o espírito responde: longe disso, em muitos casos. Mas neste era para dar ideias mais corajosas à senhora Maria. O que é que tem um cadáver apavorante? Ou seja, o cadáver que, na verdade, devia se acostumar, mais ou menos isso é a ideia, mas certamente devia dar um susto, ela deve ter levado. Continua Kardec perguntando: então você tem o poder de se tornar visível à vontade? E a resposta do espírito: sim, mas eu disse que não era eu. Nova pergunta: você também não tem nada a ver com as manifestações materiais produzidas na casa dela? Aí Pana responde: perdão, isto sim, foi o que eu me impus, junto a ela como trabalho material, mas faço para ela outro trabalho muito mais útil e muito mais sério. Aqui não esclarece que trabalho é esse. Mas Kardec continua perguntando: você pode se tornar visível a todos? E ele responde: sim. Continua outra pergunta: você poderia se tornar visível aqui a um de nós? E responde: sim, se pedirdes a Deus que faça isso, para que isso aconteça. Eu posso, mas não ouso fazê-lo. Ele sabe que tinha limitações para isso, provavelmente não devia ter com tanto fluido necessário para essa condensação no perispírito. E aí continua Kardec: o obstáculo não seria a falta de um médium necessário para produzir essas manifestações? O espírito já responde: não, isto é um pequeno obstáculo. Não vejo frequentemente aparições súbitas a pessoas sem nenhuma mediunidade? E, na verdade, a mediunidade aí pode vir de outro lugar, não necessariamente do médium ali presente. Nova pergunta: então todo mundo é apto a ver aparições espontâneas? Diz o espírito: sim, pois todo ser humano é médium. Tem algum grau de mediunidade, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Vem mais uma pergunta: você pode explicar-nos o que é que a filha da senhora Mali pegava na mão e comia quando estava doente? E aí responde o espírito: maná, uma substância criada por nós, que é o princípio contido no maná ordinário e a doçura do confeito. Então, olha que delícia, né? Maná doce para a criança. E aí continua: essa substância é formada da maneira que as roupas e os outros objetos que os espíritos produzem por sua vontade, pela ação que exercem sobre a matéria? E a resposta: sim, mas os elementos são diferentes. Os ingredientes que formam o maná não são os mesmos que eu arranjava para criar madeira ou roupa. E aí fica aquela dúvida, e Kardec chama São Luís para esclarecer. E ele pergunta a São Luís: os elementos utilizados pelo espírito para formar seu maná eram diferentes do que ele tomava para formar outras coisas? Sempre nos disseram que há um só elemento primitivo universal, do qual os diferentes corpos são simples modificações. E São Luís responde: sim, isso significa que esse elemento primitivo está no espaço, aqui sob uma forma, ali sob outra. É o que ele quer dizer. Ele obtém seu maná de uma parte desse elemento, que supõe diferente, mas que é sempre o mesmo. E a gente encerra com essa pergunta a São Luís: a ação magnética pela qual ele pode dar propriedades especiais a uma substância, como a da água, por exemplo, ela tem relação de espírito, a do espírito que cria uma substância, e a gente pega uma prática que é muito comum nas casas espíritas, ter lá um copinho de água que você toma. Ou seja, de que forma ocorreria essa influência? Apesar que no Brasil vira quase que algo respectivo a um ritual, mas a gente
tem outra essa percepção que não precisa ser tão ritualístico assim. Mas o que o São Luís responde, o magnetizador não emprega nada além da sua vontade. É um espírito que o ajuda, que se encarrega de preparar o remédio. E dessa forma a gente entende como funciona esse mecanismo. Quer comentar alguma coisa, Carla? Aliás, eu sou favorável, gente, que cada um se dê o alto passe e faça uma prece que tenha o mesmo efeito, ou mais até efeito do que receber esse copinho de água, porque senão acaba virando algo muito fora daquilo que Kardec propôs, né? Que ele não propôs que a gente fizesse nada disso, enfim. Então, assim, tem a prece, né? Sempre é o melhor, se não é, a gente não gosta de chamar prece de remédio, mas assim, a prece acaba nos levando a condições muito mais favoráveis quando a gente está em situação de desespero. É isso. Vou te voltar aí, Felipe. Não, era isso mesmo. O texto, já fiz os dois textos hoje, Tá e bom. aí essa era a ideia, a gente trabalhar esses fenômenos e saber que esse outro espírito maluquinho, né, que a gente não sabia, mas que tinha umas propriedades interessantes também, e fenômenos que de repente a gente não imagina que crianças podem estar vivenciando sem que a gente saiba também. É. E isso é bom ter atenção sempre às crianças e, se tiver presenciando isso, procurar alguém que é bastante sério dentro do espiritismo para que possa dar um apoio, né? A própria Dora conta que desde muito cedo já via isso, eu mesma experienciei isso desde criança. Então, a questão da vidência e tudo mais, então é importante ter alguma pessoa que entenda de espiritismo para ajudar a criança nesses momentos, né? Tá bom, para vocês que nos viram, então, esse é o Sim. canal Paz e Bem, é muito importante que vocês curtam, compartilhem, deixem aí seus comentários, lembrem que o canal do Sejus tem outras programações que o Felipe conduz, aí, quer falar, Felipe, quais são? Além do. A gente está em diversas redes sociais, né? TikTok, Instagram, Facebook e também no YouTube. E ali a gente tem, além da live de terça-feira, a gente está retomando alguns outros programas, como o Vendinhista às segundas-feiras, Face a Face às sextas-feiras. E a gente está também criando outras oportunidades. A gente teve uma palestra sobre o suicídio com um amigo nosso também, fez uma abordagem assim, um apanhado dos dados que estavam disponíveis e a gente vai tentando criar espaços e deixando também algumas noções do que a gente pode trazer e falar também, não só da parte da diversidade, mas aquilo que a doutrina espírita pode nos apresentar e nos auxiliar. Tá bom. Então, para vocês que nos viram, muito obrigada, um beijo, Felipe, um beijo grande, paz e Um bem. forte abraço, pessoal. Um forte abraço e um beijo enorme no coração de cada um de vocês.